galerinha, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a professora Carol, aqui do canal Pegada da Ciência. Hoje nós vamos trabalhar o reino das plantas, também conhecido como reino plantário. A gente vai perceber que esse reino é dividido entre 4 grupos, que são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. E a evolução ela foi surgindo ao longo desses 4 grupos. Primeiramente, a gente vai falar sobre os vasos condutores. Vasos condutores nas plantas são praticamente parecidos com as nossas veias e artérias no corpo humano. Só que nas plantas elas vão funcionar para levar, a seiva bruta ou seiva elaborada para toda a planta. Resumindo, ela vai levar água, sais minerais, o alimento, que é a glicose, para toda a planta. Então, nós temos 2 tipos de vasos condutores, o de seiva elaborada e o de seiva bruta. O de seiva bruta, quem vai transportar se chama xilema. Então, ele vai do solo ao topo da árvore. Agora, quando a gente fala de seiva elaborada, eu estou falando principalmente de água e a glicose ali que é feita, na fotossíntese. E ela é transportada pelo vaso condutor floema, que vai das folhas até as raízes, tá bom? Então, seiva bruta, que é ali sais minerais e água, vai da raiz às copas, as folhas, e a seiva elaborada é das folhas até a raiz, tudo bem? Ótimo! Só que quando a gente fala do grupo das plantas, nós temos uma específica que ela é muito pequenininha, que são as briófitas. Como as briófitas são muito pequenininhas, elas são avasculares. O que isso quer dizer? Ela está querendo dizer para mim que elas não têm vasos condutores. Como ela é uma planta muito pequena, ela não precisa do vaso condutor. Esse transporte de substâncias é feito principalmente por células. Então, de uma célula para outra, vai ali transportando as substâncias necessárias. Agora, quando eu falo das plantas que têm vaso condutor, lá o xilema e o floema, eu chamo ela de vasculares. Aí são as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas que fazem parte, então, dessa característica, tá bom? Agora, quando a gente fala das vasculares, existe uma outra divisão que a gente pode fazer, que vão ser plantas sem semente e plantas com semente. Quando eu falo, então, de plantas sem sementes, eu estou falando das minhas pteridófitas, que são as samambaias, tá? Então, elas não têm semente, ela tem esporos. A gente vai ver daqui a pouquinho como é que funciona, então, essa parte, das pteridófitas. E aí eu tenho também, com semente. Com semente eu tenho 2 características. Eu vou ter sem fruto e eu vou ter plantas que têm fruto. Quando eu falo de plantas que não têm fruto, mas têm semente, eu estou falando das gimnospermas. Um exemplo clássico de gimnospermas são as araucárias. Então, aquele pinhão que a gente come aí na época, das festas juninas ou até julinas, é o pinhão que é a semente ali da araucária. E aí eu tenho, então, as com frutos, que são as angiospermas. As angiospermas são aquelas que têm flor, têm fruto, pode ser um abacateiro, uma laranjeira. Então, são classificadas como plantas do grupo angiospermas, tá bom? Então, voltando só um pouquinho rapidinho, eu tenho plantas avasculares, que não têm vasos, e as vasculares, que têm vasos condutores. Essas vasculares, eu tenho as que não têm semente, que são as pteridófitas, e as que têm semente. Sem fruto, gimnospermas, com fruto, angiospermas, tá certo? A gente agora vai dividir cada um desses grupos e conhecer como que é a característica de cada um dos grupos do reino plantário. Bom, agora a gente vai trabalhar então o grupo das briófitas, Eu já falei para vocês que o exemplo clássico de briófitas são os musgos, tá? Então, eles vivem principalmente em local úmido, então a gente vai encontrar, esse grupo próximo a rio, cachoeira, algum corpo hídrico, tá? Algum corpo que tenha presença de água. Ela é classificada como uma espécie pioneira. O que é uma espécie pioneira? É aquela primeira que surge no meio ambiente, Então, em locais mais úmidos é a primeira que surge. Ela vai servir como alimento e abrigo para alguns animais e também vai servir ali para preparar o solo para que outras espécies maiores surjam naquele local, tá?
Na parte da morfologia, né, como ela é dividida, a gente classifica as briófitas como raiz, caule e folha falsos. Ainda não é uma folha verdadeira, nem uma raiz verdadeira, ainda são elementos falsos. E na parte da reprodução, ela faz o que a gente chama de alternância de gerações. O que é isso? Ela tem tanto a fase sexuada, que é ali a fase de gametas, que é onde ela forma esses esporos, e tem a fase assexuada, que é onde eu não tenho a produção de gametas, só vai ser ali a divisões das células, por divisão binária, por exemplo. Uma célula se divide em duas, duas, quatro e assim por diante, tá? Então é dessa forma que ela se reproduz. Na parte, né, da alternância, ela vai se reproduzindo e formando os esporos. Esses esporos ficam, né, dentro de uma cápsulazinha ali dentro desse músculo e quando ela estiver madura, né, os esporos estiverem prontos para ser germinados, eles são liberados e eles vão ser transportados ali pela água, por isso que é importante ficar próximo da água, para que eles vão para outros locais e também consigam ali, né, preparar aqueles locais para outras espécies e alimento e abrigo para os outros animais, tá certo? Então esse é o grupo das briófitas. Bom, agora a gente vai falar sobre os grupos das pteridófitas, que como representantes nós temos as samambaias e a avencas, essa que tem na casa de vocês mesmos. Esse grupo é um dos mais antigos também que a gente tem no reino das plantas e ele ganhou maior distribuição quando a gente compara as briófitas porque ele surgiu com os vasos condutores. Então essa característica deu a ele a chance de ocupar outros espaços. Como que a gente sabe que ele é um dos mais antigos? Através do fóssil. Nós temos registros de fósseis de plantas pteridófitas muito antigas. Tanto que esses registros caracterizam que algumas eram gigantes, elas eram bem altas. Hoje, nós temos como exemplo o xaxim, que chega a 2 a 3 metros de altura, tá? Quais são as características, então, principais desse grupo? Primeiro, tem os vasos condutores de seiva, coisas que as briófitas não tinham. Ela tem um caule subterrâneo, que nós chamamos de rizoma. Então, aquele caulezinho que a gente vê na samambaia é chamado de rizoma, igual esse que está aparecendo aí na imagem. E tem a presença dos soros. Os soros é ali na parte da reprodução. Ela também faz alternância de geração, como as briófitas, fase sexuada e assexuada, só que ela produz, né, os soros ali de baixo na parte inferior da folha. Então aquelas bolinhas que ficam ali na samambaia são os soros. Dentro desses soros vai ter a presença dos esporos, que quando eles estiverem maduros, eles vão então ser liberados no meio ambiente. Aquela poeirinha, aquele pozinho que às vezes a gente passa debaixo, né, a folha debaixo ali da samambaia, passa a mão ali debaixo da folhinha e sai aquele pozinho. Aquilo lá é esporos. Quando esse esporo ele cai no ambiente, né, num solo, num substrato que dê características para ele poder germinar, ele forma então o prótalo, que é então essa pequena fase dele que vai produzir então os gametas femininos e masculinos. Quando produz o gameta feminino e masculino, ocorre a fertilização, né, a fecundação, formando um novo embrião e esse embrião vai dar então origem a uma nova planta, tá certo? Então essas são as características principais das pteridófitas, que é o segundo grupo do reino plantário. Vai conhecer o terceiro grupo das plantas, que são chamadas de gimnospermas. O exemplo das gimnospermas são, por exemplo, pinheiros ou araucárias, tá? Elas são classificadas como as maiores plantas em questão de altura do planeta Terra. Um exemplo é a sequoia, que a gente encontra então com metros de altura. Ela tem a característica de ter sementes, porém essas sementes ainda não é protegida por um fruto, por isso a gente chama de sementes nuas, tá? Então é o primeiro exemplar que a gente encontra a semente, porém ainda eu não tenho fruto que protege ela. Elas são conhecidas como coníferas. Essas espécies, elas tiveram uma característica de se adaptar a qualquer tipo de bioma. Então a gente encontra desde climas tropicais, temperados ou até os polares, a gente encontra espécies desse grupo inseridos nesses locais, tá? Quando a gente fala na questão de reprodução, ela ainda também tem a alternância de gerações, então quer dizer que eu tenho a fase sexuada
e a fase assexuada. E outra característica dela é que ela vai ter folhas modificadas, tá? Essas folhas modificadas são chamadas de estróbilo. Então, os estróbilos vão ter ali, então, essa característica sexual da planta. A planta vai ter os estróbilos masculinos, que são os grãos de pólen, e os estróbilos femininos, que são a osfera. Essa reprodução ela é feita por anemofilia, quer dizer, é o vento que auxilia que a reprodução aconteça corretamente nessas plantas. Então, através do vento, os grãos de pólen vão até essas folhas, né, dos estróbilos femininos, aonde a própria folha leva os pólens até a osfera que fica ali na parte interna da folha. Feito então, né, a fecundação, nasce então as sementes, que aí uma semente clássica, como eu já falei para vocês, é o pinhão, tá certo? Então isso aqui é o grupo das gimnospermas. Bom, agora a gente vai para o último grupo das plantas, que são as angiospermas. As angiospermas nós temos vários exemplares. Nós temos desde espécies pequenas até espécies gigantes como o abacate, tá? Ela tem maior biodiversidade porque ela ocupa maior espaço territorial. Como que isso acontece? Principalmente pela formação de flor, então ela é o primeiro, né, que surge a flor, e essa flor vai ajudar na reprodução da planta. Então a flor vai ter características de cores vivas, algumas têm cheiro, que vai atrair principalmente os insetos para que ocorra a polinização, a troca gamética, e isso também trouxe uma variabilidade genética para esse grupo, tá bom? Além disso, a semente desse grupo é protegida por um fruto. Esse fruto, então, tem duas funções principais: proteção da semente e também a parte de dispersão dessas sementes, porque o fruto serve como alimento para os animais. Esses animais, então, comem o fruto, vão digerir o fruto e a semente muitas vezes não é digerida e vai ser liberada através das fezes dos animais, em outros locais muito mais distante da árvore matriz. Ali essa semente germina e forma uma nova planta e aí ela vai ganhando cada vez mais território, tá bom? Então esse é o último grupo da planta. Para você que gostou dessa aula, dê o seu joinha e compartilhe com os amigos e até a próxima!